Ok, né? Vamos então mais uma vez nos chegando, né? Vamos nos reunindo, vamos nos ajuntando, vamos nos encontrando, vamos juntos, mais uma vez deliberando sobre, né, os Yoga Sutras de Patanjali. Nós estamos indo então para o Sutra de número 35, tá? Nós passamos pelo Sutra de número 34, da seção de número 2, e nós falamos sobre, né, a ponderação sobre os opostos. O Sutra de número 33, né, ele serviu para uma pré-análise, né, da importância da ponderação sobre os opostos, né, vindo trazer para a gente que é o remédio, né? A conversão do sentir, a condição do pensar e do executar, né? Todos esses modos, né? No modo do bem e do mal, né? No modo do mal fazer para o bem fazer, né? Então a gente viu que ódio deve ser convertido em amor, mentira tem que ser convertida em não mentira, né? Em verdade. Nós percebemos também que desonestidade tem que ser convertida em honestidade e assim por diante, né? E aí nós percebemos no Sutra de número 34 que uma vez que esses pensamentos, né, essas emoções e essas ações, né, elas são geradas, elas são levadas, né, elas são produzidas, né, sejam pensamentos impróprios, sejam as emoções, né, impróprias, sejam também ações impróprias, né, e violência, né, que sejam gerados diretamente ou muitas vezes indiretamente por outrem, ou que nós muitas vezes, né, fazemos com que isso seja aprovado na sociedade, né? Não precisa nós sermos os agentes diretos, mas nós podemos ser as pessoas que agem através da ação do pensamento de outrem, a gente age diretamente sobre uma ação, né? Então tudo isso traz um envolvimento, né? Tudo isso traz movimento, tudo isso traz a ilusão, né? Tudo isso traz dor e ignorância. Agora sim, né? Tudo isso traz a dor e tudo isso traz ignorância. Isso nos traz prisões, armadilhas, isso nos deixa presos, isso não nos permite ter a claridade, isso não nos permite sair do condicionamento no qual nos encontramos. Por isso, Yama e Niyama devem, né, ser praticados e executados, tá? Então é muito importante que nós entendamos. As pessoas muitas vezes falam que são bases de apoio preliminares, que não são elas que conduzem, mas elas são de verdade os determinantes, né, que farão com que um yogi muito bem estabelecido, um yogi, né, muito bem estabelecido, não tropece, não caia, não se perca pelos caminhos que irão ser traçados para atingir o Samadhi. Tá? Agora o Sutra de número 35, o 35º Sutra da seção de número 2, extensivo, né, até o 45º Sutra, ou seja, nós vamos fazer uma jornada de 10 sutras, né, a partir de hoje. Né, a partir de hoje. Nós realizamos uma jornada de 10 encontros, 10 a 12 encontros, né, que a gente particionou o sutra que aborda sobre Yama e sobre Niyama, nós particionamos eles em partes, né? Esses sutras aqui não precisarão ser particionados, porque o 35º fala de um assunto, o 36º fala de outro assunto, o 37º fala de outro assunto, o 38º também fala de outro assunto, o 39º fala de outro assunto, o 40º Sutra fala de outro assunto, o 41º Sutra fala de outro assunto, o 42º Sutra fala de outro assunto, o 43º Sutra fala de outro assunto, o 44º Sutra fala de outro assunto e o 45º Sutra aborda também outro assunto. Todos eles relacionados às qualificações a serem atingidas num grau de perfeição, né, dentro do que foi passado em Yama e também em Niyama. Vamos fazer uma colocação. Suponhamos que a Ahimsa, né? A Ahimsa que fala sobre a não agressão, a não violência, né? Fala sobre o amor subjacente sobre toda a criação de Deus. Vamos dizer que ao longo de um período, né? Esse período pode ser
10 anos, pode ser 100 anos, pode ser algumas vidas, pode ser 1 minuto, pode ser 10 minutos, varia para cada um de nós para atingirmos o grau de perfeição, né? Suponhamos que nós conseguimos chegar a atingir um grau, né, de perfeição sobre a prática de ahimsa. O que vem, o que acontece na vida do sadhaka, o que acontece na vida do aprendiz, o que acontece na vida do aluno, o que acontece na vida do yogi, a partir desse momento, quando ele atinge a qualificação nesse sentido. Desperta-se, né? Desperta-se neste sadhaka algo, desperta-se uma qualificação, desperta-se um ponto, né? Desperta-se um fator na vida desse sadhaka, né? Desse aprendiz, desse caminhante, desse yogi. E é isso que nós vamos estar tratando agora, né? Quando a gente atinge a perfeição em Satya, em Asteya, em Brahmacharya, né? O que acontece? Quais são as qualificações que são atingidas, né? Qual que é o objetivo disso? O objetivo disso não é vir aqui inspirar nós à procura dessas qualificações, né? Mas isso aqui servirá como termômetro para que nós percebamos, né, o que está à disposição de um yogi avançado, o que está à disposição para aquele que quer trilhar verdadeiramente o caminho, o que estará à disposição, né? Eu digo está no sentido de que está aqui, está presente, nós só temos que buscar essa qualificação, o que está realmente disponível para o fator humano, para a posição que nós nos encontramos, dentro do reino de ação que nós nos encontramos, o que está disponível, o que já foi deixado para nós, né? O que nós podemos atingir como máxima, né? Como máxima espiritual, tudo isso está aqui, explicado aqui. Para quem atinge, né, um grau de superlativo, né, transcendental, espiritual sobre as qualificações de Yama e Niyama, sai de uma posição, né, sai da posição de violência, a posição de agressividade, e quando muda para esse outro oposto, né, esse outro oposto tem fatores que ocorrem fortes, né, fortes. Não são poderes, né? Não é algo supernatural, meu Deus, eu estou nas qualificações super... Não, é coisas que está disponível a todo ser humano, né? A todas as pessoas que decidem trilhar de verdade a trilha do yoga. É qualificações, é situações, é coisas que são ao mesmo tempo espiritual, mas tão presentes, tão vívidas, que está disponível a todos aqueles que de coração aberto se devotam a este buscar, né? De todo o seu coração, que se desprende-se, né? Lembram que um dos caminhos é a devoção, né? Um dos caminhos é a auto-entrega, Ishvara Pranidhana, né? É a disciplina. Então são virtudes que se atingem, né? Que se atingem não para mérito, não para soberba, não para avidez, mas são coisas que estão disponíveis, qualificações que ficam disponíveis para que nós possamos, né, saber o que ocorrerá quando atingirmos grau de perfeições sobre estas qualificações, né? Simplesmente para isso, simplesmente para essas informações, tá bom? Patanjali, ele distribui essas qualificações em 10 sutras, né? 10 sutras, do 35 ao sutra 45. Time, ele vem vagarosamente nos entregando pérolas, né? À medida que nós vamos lendo os sutras, ele vai nos entregando pérolas, ele vai nos entregando né, orientações à mediante dos 10 sutras que nos fazem compreender como que essas máximas são atingidas, né? Mas nós temos que ver o seguinte, que o fruto passa a repousar na ação, né? Nós passamos então a atuar nos campos de percepções do pensamento, nós passamos a atuar nos campos de percepções espirituais. Então nós começamos a fazer com que, né, situações, a exemplo de passado, presente e futuro, situações de pensar, emocionar e agir, elas passam a fundir-se, né? Elas passam a se encontrar. Lembram que Chitta começa, né, o pensamento mental, Chitta, a mente, ela começa a tranquilizar-se, a amainar-se, aquele turbilhão de situações começam a se tranquilizar, começam a amainar, e nós começamos a chegar nesses estados aqui, ó, né, no qual nós conseguimos separar previamente dentro da nossa consciência os constituintes de um pensamento mental,
o que é a imagem verdadeira, o que é a imagem verdadeira, o que é o som de tudo isso, o que é realmente eu devo dar atenção, o que eu não devo dar atenção, o que é falso, o que não é falso. Essas coisas elas começam, né, a clarear pela austeridades, né? Nós temos que ver que ama e me ama são práticas austeras, né? São situações que nos levam a uma disciplina, a uma rigidez, é um dos caminhos, né, dos 3 caminhos que nos colocam o autoestudo, né, a austeridade que é, e também, né, a autodevoção. São os 3 largos caminhos que nós estamos trilhando. Então nós temos que ver que nós estamos buscando, através dessas autoridades, através dessas autodisciplinas que serão incorporadas, nós estamos buscando, né, sermos melhores do que nós somos, ou seja, as coisas começam espiritualmente a serem clareadas na mente do sadhaka, né, na mente do estudante. Então nós começamos a sair, né, de um quadro onde somente as coisas materiais têm peso, somente o banco tem peso, somente o equipamento, né, celular tem peso, isso aqui tem peso, e nós começamos a entender, a ver o peso nas coisas imateriais, né? Nós começamos a enxergar o peso de um pensamento, nós começamos gradativamente a percebermos, né, a ação de um pensamento, o pensamento nascendo na sua mente, muitas vezes nascendo, outras vezes sendo colocado, outras vezes sendo, né, sendo disseminado. Você começa a ver a ação dele dentro de você, começa a ser perceptível esses movimentos, antes coisas que não tinham fundamento começam a ter fundamento dentro do seu pensamento. Você começa a ver o agir, né, do seu quadro emocional, e você começa a ver todo esse rotacionamento, esse movimento. Aí você já, né, com a força de vontade superior a tudo isso, você faz o domínio, você faz o amainamento, você já faz, né, a ponderação dentro de você, você já trabalha isso dentro de você. Tudo isso e muito mais coisas, né? E o que é regressar, o fruto dorme na ação, né? O dormir do fruto na ação. Dormir do fruto. Você começa a enxergar, né, o quadro mental, o campo mental, e olha que nós estamos falando nem no quadro de samadhi, nós estamos falando. Você começa a ver o peso do pensamento, você começa a enxergar os pensamentos trabalhando, você começa a atuar no mundo dos pensamentos, você começa a trabalhar nesse mundo mental superior, esse mundo, né, sem forma, começa a atuar diretamente dentro dele, e dentro dele você começa a modificar a sua realidade física. Parece absurdo falar isso, parece impossível, mas é uma das coisas mais práticas do mundo. Porque o que nós somos hoje fisicamente é a realidade dos nossos pensamentos, né? O que nós estamos traduzindo aqui? Se nós mudarmos os nossos pensamentos, temos força de vontade em alterá-los, claridade em vê-los, claridade em saber o que está acontecendo no plano mental, nós mudamos as nossas atitudes mentalmente, nós mudamos as nossas atitudes no plano físico, né? Não é simples. Se você raciocinar, parar para fazer uma meditação reflexiva sobre o assunto, você verá que coisa mais simples é, né? Mas é difícil de incorporar, mas é simples de entender, é simples de perceber, e é simples de ver por que as pessoas escrevem livros com pensamentos positivistas, né? Haja com alegria, haja com emoção, haja com isso, porque eles estão tentando fazer, dizer nesses livros, ao modo deles, que mudando as sintonias mentais, você muda as suas sintonias físicas, né? E isso é uma realidade, nós estamos falando profundo, né? Profundo. Então, visa o fruto das ações estarem dentro, né? Estarem dentro somente do pensamento controlado, do pensamento, né, dominado pelo sadhaka. Então por isso que fala que o fruto dorme na ação. A partir desse momento, então, o que acontece para o próximo passo de samadhi é abandonar o pensamento, transpor o pensamento e atuar na consciência de Deus, na consciência divina, fora do pensamento. O que é atrás do pensamento? O espírito, né? Nós, a centelha. Aí nós estamos dentro das realidades, da realidade. Tá? Então nós vemos, é nessas situações que ele quer vir orientar e explicar. Essa jornada vai sendo gradativamente colocada, cerceada, incorporada, estas e muitas outras coisas, né, que vão sendo tratadas sobre as práticas que culminam num samadhi. Está explicando o que vai acontecendo, o amainamento, o abrandamento, né, de situações que nós poderíamos levar muito tempo, muitos anos, muitas vidas, praticamente instantâneas, uns a quebrantar, suavizar através de práticas de austeridades, disciplina, força de vontade, né, observação,
transformação, nós vamos fazendo com que isso ocorra em nossas vidas. E é uma delícia, né? É uma delícia, é muito prazeroso, exige conhecimento adequado, vontade adequada, domínio adequado, exige qualificações que são implementadas através de você, através da sua autobusca, né? Da sua autobusca, seu autoesclarecimento, querer ver, querer compreender, buscar conhecimento para compreender essas coisas, executá-las, né? Entender porque elas devem ser executadas, devotar-se, mantras, orações, mantralizações verdadeiras, né? Profundas, práticas diárias de meditações, isso vai levando a esses condicionamentos. É uma jornada que você tem que encarar com firmeza, com muita firmeza, para poder, né, colocá-las dentro de você, né, para que elas possam frutificar dentro de você, tá? Então, assim, nós vamos vendo gradativamente, né, sobre essas qualificações, como eu havia dito, até o Sutra de número 45. Essas orientações e essas explicações que eu passei de uma forma muito subjetiva, né, muito subliminar, muito abreviada, muito isso, ela vai sendo trazida gradativamente, assim, ó, gradativamente. Mas nós começamos a perceber que essas qualificações, mesmo sendo deixadas assim no ar, uma pincelada aqui ao longo desses 10 sutras, uma pincelada lá, né, por time, né, nos trazendo as orientações, mostra, né, um sadhaka que está saindo de um quadro, né, de uma situação puramente mental, amainando-se e fazendo a introspecção, entrando-se dentro dele para todas as realidades e todas as verdades achar, né? Grandes yogis, eu até posso usar o exemplo hoje de Satya Baba, né, do Satya Sai Baba, né, um exemplo de um grande líder oriental, que tocou, né, mesmo nunca saindo da Índia, tocou todo o ocidental, tocou muitas pessoas aqui do lado do ocidente, né? Diversas pessoas de diversas religiões foram tocadas por ele, ele mesmo nunca saindo, né, esse avatar nunca saindo da Índia, né, ele tocou aqui a região. Ele falava em 4, né, não em 5, ele dizia 4 qualificações, né, 4 qualificações. Diz assim, das 10 qualificações, ele só citava 4, assim, ou seja, não que ele não teria as 10, mas ele tentava expor para as pessoas, se você conseguir das 10 só 4, você já chega a uma altura muito evoluída. Somente com essas qualificações, porque o fruto passa a repousar na ação. Mahatma Gandhi, a grande alma de Gandhi, o libertador da Índia, né, Gandhi, ele tinha a não agressividade como uma das mais fortes dentro dele. Ele praticou todas, mas a que se despontou dentro dele foi apenas uma, né, no sentido assim, de não agressividade, né. As pessoas contam, e vocês devem saber muito mais que eu, vocês que devem estudar muito mais sobre Gandhi que eu estou te passando o que me chegou até a mim de informações, que quando as pessoas estavam, né, buscando a libertação da Índia, os movimentos, as facções, não pense em facção criminosa, eu digo facções de grupos, né, grupos de ideologias para buscar a separação da Índia e da Inglaterra, muitas vezes entravam em conflitos, né, eles entravam em conflitos e começavam a asseverar-se, a erguer a voz, um ficava mais Quando o Gandhi chegava perto deles, todos ficavam mudos, amainavam-se, somente com a emanação de amor que vinha da figura de Gandhi. Eles só se aproximavam, não dizia nada, né, eles se aproximavam, tudo murchava. Pode ver que as histórias contam isso, as narrativas contam isso. Ou seja, a qualificação de ahimsa estava muito presente nessa figura. E olha a transformação que se deu. Então imagine as qualificações que estão disponíveis quando nós atingimos tudo isso. Então nós percebemos o que essas qualificações já nos levam a planos muito profundos, muito elevados. E nos facilitam muito atingir Samadhi. Tem pessoas que conseguem, somente através dessas qualificações, fundir-se em Samadhi automaticamente, né? Sem esforço, sem uma perda de energia muito profunda para que isso ocorra em suas vidas, né? Ocorre quase que natural, né? Quase que natural, indo ao sabor das ondas. Vai e toca profundamente, né? Toca profundamente esses pontos.
Mas claro que nós tendo a essência, né, Patanjali nos trazendo a essência de que isso vai nos auxiliar, vai nos contribuir para lá chegar, para chamar de chegar, é isso que nós devemos incorporar dentro da Raja Yoga, da Yoga real. Nós temos que saber que, não, por mais preliminares que são bases, raízes fortes e profundas, Yama e Niyama. Né? Então nós temos que realizá-las, entendê-las, que elas são a base de tudo, que se essas bases não tiverem profundas, retardarão, atrasarão, dificultarão, travarão, não deixarão acontecer muitas vezes a realização e a culminância de Samadhi na vida de um sadhaka, de um aprendiz. Né? Ainda mais nós que estamos lodeados, né? Ainda mais nós que estamos arredados, nós que estamos já envolvidos em muitas rodas, né? Em muitas voltas, em muitas curvas, em muitas situações, nós precisamos estabelecer essas regras para dentro de nós. Né? Nós precisamos também realizar a devoção. Nós precisamos encontrar um caminho de devoção. Nós precisamos querer fundir-se, né, a qualificação já atingida por alguém. Pode ver que é muito vívido, né, o ser Cristo, Jesus Cristo na região aqui de toda a América. E todos querem buscar Cristo, todos norteiam Cristo. Né? Então, somente por quererem nortear Cristo, as pessoas agem com mais amorosidade, com mais perdão e mais bondade, porque tem uma direção, né? Tem um direcionamento. Então nós temos que ter um direcionamento. A devoção a Ishvara, ela pode nascer desse sentido. Há uma devoção a algo, né? A alguém, ao algo, para a busca de incorporar aquilo dentro de si, para posteriormente chegar até lá. Por isso que a gente vê muitas vezes nas casas, né, de praticantes a foto de um mestre, a foto de uma linha de um mestre, né, para a qual pertence. A gente vê os elementos, né? A gente vê aqui uma imagem de um meditando, né, imagens indianas, imagens orientais, imagens daqueles deuses. Por isso que se vê, porque eles estão se cercando dos elementos para canalizar, para conduzi-los, né, para canalizar, para que possa virmos a devoção, tá bom? Então é interessante que nós percebemos isso, né, cercando-se de elementos, né. Uma coisa que é muito interessante de se fazer: escreva, né, lá no seu trabalho, peça para alguém fazer para você no computador, faça você mesmo no computador. Né? Eu falei isso porque talvez você não saiba operar, você pode pedir para alguém fazer para você, ou você escreve à mão mesmo, num pedacinho de papel, né? Yama e Niyama, quais são as qualificações, colhe num lugar visível, né? Colhe num local que você possa ver, que possa nortear. Quando você chega no momento, você olha, né? É mesmo. Né? De manhã cedo, se acordar, você vai escovar os dentes, está ali. É mesmo. Né? Quando você vai fazer tal coisa, está ali. É mesmo. Vai cercando-se de tudo isso. E isso vai norteando, vai transformando você. Né? São meios de devoção, são meios de buscar devotar-se a algo, são meios de buscar se modificar, transformar-se por aquele algo. Tá bom? Claro que a gente podia estar alencando muitas coisas de práticas, mas é coisas que você precisa se cercar, né? Uma pessoa que quer ser mecânico, ele precisa se cercar-se de conhecimento da mecânica, mas também precisa estar no meio de locais que ele possa ver, né, palpar, pegar. É a mesma coisa nesse caminho do yoga, né? A mesma situação ocorre, tá bom? O Sutra de número 35, o Sutra de hoje, ele vem falar assim, ó, né? Estando o yogi firmemente estabelecido na não violência, deixa de existir hostilidade em sua presença. Né? O Gandhi é um dos exemplos mais vívidos disso. Né? Não tinha discussões, não tinha briga, não tinha indiferença, né? não tinha nele, porque ele emanava amor. Né? Ele emanava um amor tão grande, né, que até as feras, até os animais ao redor ficam dóceis. Né? Não é olha o poder que ele tinha, não é isso. Esse é disponível isso é disponível como um grau máximo, né, da busca humana. Isso, quando a gente busca ascensionar-se, crescer, se evoluir, isso são coisas que estão disponíveis a toda a humanidade. São situações que a nossa humanidade tem que buscar como perfeição, né? Nós temos que ter um amor supremo, nós temos que não ter violência, não ter roubo, essas coisas não fazem parte do humano. Mas nós estamos em construção, nós estamos na busca, né? Nós estamos na busca evolutiva, nós estamos no caminho das sendas evolutivas para tudo isso. Mas essas são qualificações que têm que estar introjetadas em qualquer coração de ser humano.
é a busca da humanidade, né? Nós não estamos buscando nos amarmos uns aos outros, né? Nós não estamos buscando banir, né? Banir do nosso meio a mentira. Nós não estamos buscando, né, como humanidade, né, sermos pessoas honestas. Nós não temos em nossa sociedade buscando, né, sermos sexualmente sadios, entendermos o que significa os meios reprodutivos, não estarmos presos a essas emoções degenerantes, aonde as pessoas fazem um montão de barbaridades, temos estupros, temos violência sexual, temos assédio, temos pessoas que emocionalmente são presas a essas forças viciantes. Isso traz uma degeneração, uma degenerescência muito grande para toda uma sociedade, né? Uma sociedade fica mergulhada, nós não estamos buscando um equilíbrio nisso tudo, né? Nós não estamos querendo que respeite, né, o direito de ir e vir das pessoas, então fala em possessividade, não possessividade. Nós estamos entendendo o que é o livre-arbítrio, né? Entender o que é ter o gozo do livre-arbítrio, respeitar o livre-arbítrio dos outros e permitir que todos nós entendamos a importância de termos o nosso livre-arbítrio e sabermos que marchar e caminhar através dele, né? Então a gente começa a ver, né? Que são qualificações que toda a sociedade, a humanidade está caminhando-se para ter. Mas nós estamos aqui acelerando processos. Pureza, né? A pureza, nós não estamos buscando pureza. O que é pureza? Não é dito por diversos médicos, não coma isso em demasia, não coma aquilo, faça exercício, seja a pessoa de hábitos saudáveis, cuide disso. Nós não estamos já buscando por natureza uma pureza, né, dentro de nós. Nós não estamos buscando uma pureza mental, nós não estamos buscando, né, uma felicidade que nos preenche dentro de nós, né? Nós não estamos buscando entender aonde que é que mora essa felicidade, né? Nós não estamos buscando, né, através de regramento, melhorarmos os nossos condicionamentos. Veja uma pessoa numa academia, né, ele vai lá com disciplina todo dia, disciplina, ele chega a doer os braços, ele chega a chorar, ele não quer, ele bota para poder enrijecer seu corpo. Nós não estamos buscando esses fundamentos em nós. Não digo da academia uma perfeição, uma perfeição física, né? Nós não estamos buscando entender, saber o que norteia realmente qual é a realidade da vida, né? Nós não estamos querendo estar junto com Deus, entendendo o que Deus quer de nós. Então está tudo aqui, gente. É busca da humanidade, é busca de todos nós, está dentro de todos nós essas buscas. Essas buscas norteiam e fazem parte de nós. Nós estamos nessas buscas. É uma busca que toda a humanidade é conduzida, levada a buscar. E aqui nós estamos tendo hoje, né? Nós estamos tendo hoje a condição de estarmos, né, não somente acelerando o processo, mas estarmos despertos para esses processos, tá? Eu vou fazer a leitura já do Sutra de número 35. Ele é uma folha ele é um rosto de uma folha, né, com mais um parágrafo que nós temos aqui. E eu farei a leitura, né, a exposição. Taimini ele nos fala muito superficialmente, até porque ele quer dar um introdutório também do que sucederá a partir do Sutra 35 até o 45. Né? Então ele dá um introdutório do que nós vamos estar observando. Posteriormente ele vai mergulhar em discussões sobre o Sutra 35, sobre o Sutra de número 35. Não é uma discussão profunda, ele vai aprofundando discussões à medida que vai caminhando, mas a partir que nós vamos caminhando, ele vai aprofundando, vai dando a oportunidade de nós também aprofundarmos. E quando fecha os 10 sutras, né, a gente tem um pensamento forte geral sobre o que é fazer, né, fazer nós termos o controle sobre os pensamentos, entender o que é um peso de um pensamento. Entender sobre o que é o mundo emocional, as emoções, né? Entender o porquê de praticar Yama e Niyama, né? Então diz assim, ó, Sutra de número 35, da seção de número 2, e ele fala: estando o yogi firmemente estabelecido na não violência,
deixa de existir hostilidade em sua presença. Olha que interessante, né? Que forte. Acaba todas as hostilidades, toda a raiva, toda a agressividade, né? Toda a emanação de uma raiva, toda a emanação de uma angústia, toda a emanação de uma onda, vamos dizer assim, maléfica, né? Todas elas deixam de existir. Imagine só, né? Os animais sentindo esta onda e na sua presença param de latir. Né? Os animais peçonhentos não lhe atacam. Né? Os animais sentem essa vibração e os animais se aproximam, tentam ficar próximos, quietos, sentindo essa vibração de amor. Né? Os gatos não saem correndo, não fogem da sua presença quando ele vê, né, um animal, ratos, né, todos os bichos, vacas, todos se aproximam, ninguém foge. Imagine, eu só estou dando conjecturações para criar um quadro mental na sua mente do que é essa não hostilidade. As flores emanam um perfume, soltam o seu perfume, soltam a sua radiação de amor, de bondade para ti. Não liberam suas toxinas, liberam sua amorosidade, sua gentilidade, né? Para você. Tá entendendo tudo isso? Para conjecturar um pouco sobre essas coisas. O catolicismo ele é muito vivo aqui no Brasil, né? Vocês viram que quando a gente se aproxima de um padre, a gente vai conversar com o padre, ele fala aquela voz macia, fininha, deixa tu em paz, né? Te traz uma palavra de paz, né? Irmão, pensar em fazer assim, pensar, e ele fala assim em agir, tá? Uma voz, uma sintonia, uma frequência de voz, que vai falando e vai te amansando. Tá? Pensa nisso, vai pensando nessas situações. Aqui fala assim, neste, o 35º, e nos 10 sutras subsequentes, Patanjali expõe os resultados específicos da prática dos 10 elementos de Yama e Niyama. O propósito de destacar-se estas conquistas, que assinalam a culminância da prática de Yama e Niyama, é duplo. Em primeiro lugar, é enfatizar o fato de que a virtude tem de ser desenvolvida, ou seja, sua prática deve chegar ao alto grau de perfeição. Muitas pessoas imaginam haver atingido a perfeição no desenvolvimento de determinada virtude, quando na verdade se encontram em fases iniciais. Esse é o primeiro ponto. O que é o primeiro ponto para destacar aqui? É destacar que as conquistas que assinalam a culminância, ou seja, o ponto máximo da prática de Yama e Niyama. Então ele quer enfatizar que essas virtudes, elas têm que ser buscadas, elas têm que ser atingidas, é esse o grau que tem que ser buscado de perfeição dentro delas, é para nós sabermos disso, para vir nos livrar dos lodaçais, que muitas vezes a gente acha que a gente fica um ano praticando a rinça e a gente já é perfeito, é a vida toda, é até atingir o grau máximo, né? Em segundo lugar, ao indicar a natureza dos vários níveis de desenvolvimentos necessários a que a virtude seja obtida à perfeição. O autor quer indicar assim uma forma de o sadhaka mensurar e julgar o progresso e saber definitivamente quando obteve sucesso na realização da tarefa em particular. Então, ou seja, quando você vê que cessou a hostilidade em tua volta, quando você perceber que os animais todos ficam dóceis na sua volta, quando você perceber que tudo cessou, tudo calmou na sua volta, é o momento que você vê que a rinça se estabeleceu. Tá? Não é preciso ressaltar que esses extraordinários aperfeiçoamentos não se baseiam em esperanças piedosas. Não é necessário conjecturar sobre isso, né? Porque nós compreendemos já que as estreitas leis científicas comprovadas por inúmeros yogis e santos
trazem-nos uma realidade sobre esse assunto. A certeza dos resultados é a mesma que se tem, embora não de um modo tão fácil, em relação ao fruto de uma pequena árvore plantada e nutrida com todo o carinho. É claro que, no entanto, que, como em todos os experimentos científicos, devem ser criadas as condições corretas para que se obtenham os resultados almejados. Se o sadhaka necessita desenvolver cada qualidade no grau indicado nos sutras, é uma questão, mas pode haver dúvida de que se pode fazê-lo. O que aqui quer dizer para nós? O que aqui quer nos expor, quer nos colocar, né? Que nós sabemos que essas são as buscas, né? Que todo aquele que está no caminho sabe, não precisa julgar, não precisa duvidar. Todos nós já temos, né? Nós entendemos isso, nós somos os buscadores, né? Nós entendemos que é isso que nós temos que buscar. Aqui diz assim, ó, embora não de um modo tão fácil. Nós sabemos que não é fácil, mas nós sabemos que temos que buscar. Né? Nós não sabemos de certo o meio, que nós não sabemos como vamos fazer, como vamos executar. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Como é que se faz? Como é que se busca? É só ponderando sobre os opostos, tal. Aqui ele faz um comparativo, né? Que em relação ao fruto de uma pequena árvore plantada e nutrida com todo o cuidado. É claro que todos esses experimentos, nós somos cientistas, né, com a nossa própria busca, nós devemos criar as condições corretas para que se obtenhamos os resultados almejados. Então nós temos que ser, né, proativos, nós temos que criar elementos, nós temos que criar ambientes, nós temos que nos preparar. Nós temos que buscar tudo isso. Né? Aqui diz assim, devem ser criadas condições corretas para que se obtenham os resultados almejados. E aqui fala, se o sadhaka necessita desenvolver cada qualidade no grau indicado nos sutras, o que quer dizer? Talvez tenham pessoas que já tenham essas qualidades, né? Pode ser que mestres mais evoluídos já tenham essas qualidades. Aqui está dizendo se, né? É uma outra questão. Mas não pode haver dúvida em fazê-lo. Ou seja, não pode haver dúvida. Não pode haver dúvida de que isso tem de ser feito. Ah, isso aí é muito bonito, isso é muito belo. Nós estamos vendo algo muito bonito de se ler, algo de tamanha beleza, mas acho que isso é uma mentira, isso é falso. Então, há dúvida ainda se tem de fazer, não é? Então ainda há uma grande dúvida. Os teus filhotinhos dormindo. Onde tu estava? Estava passeando o dia todo, né? Noite toda tu sumiu. Onde tu estava? De manhã tu não estava ali para comer tua ração. Estava só teus filhos. Agora foi ali comer. Seguindo, tá? O estudante de filosofia do yoga verá nesses desenvolvimentos incomuns que se verificam na prática de yama e niyama as formidáveis possibilidades ocultas nas coisas aparentemente simples da vida. Ao que parece, basta penetrar profundamente qualquer manifestação da vida para encontrar os mais fascinantes mistérios e fontes de poder. A ciência moderna, que trata das manifestações mais rudimentares da vida, apenas toca fímbrias desses mistérios, e os resultados por ela conseguidos não deixam de ser tanto maravilhosos. Não há, portanto, de surpreendente no fato de um yogi que penetra nos mais sutis fenômenos da mente e da consciência, encontre mistérios ainda mais profundos e poderes mais extraordinários. Esse ponto tornar-se-á mais claro quando tratarmos das questões dos siddhis. Deixa eu só voltar aqui. Aqui ele diz assim, ó, que nessas buscas, nessas práticas, nós vamos começar a perceber,
né? Se já não estamos despertos para isso, para quem não está disperso para isso, mas vai começar a ter uma percepção, vai começar a ter perceptivos de que as coisas materiais não têm tanta importância assim, né? Mas as coisas realmente que passariam a ser absurdas, né, obsoletas, como um sentimento de amor, como um sentimento de desculpa, como um sentimento de querer resolver as coisas nessas esferas, elas passam a ter um peso tão grande, elas passam a ter um peso tão importante e tão grande que elas passam a assumir o carro-chefe da direção de nossas vidas. Aí você muitas vezes vai estar ouvindo pessoas falando, mas hoje eu sentei e fiz um negócio de 300 mil reais, eu vendi minha casa, eu fiz um negócio de 1 milhão de reais. Essas coisas não terão mais pesos, né? Essa moeda não terá mais um peso, não terá mais sentidos, não terá mais fundamentos para você. E você verá sim peso, né? Você vai ver peso, você vai ver força na expressão muitas vezes de um gato miando, né? Você vai ver o grandioso peso, o mistério da vida. Dentro dos teus pensamentos, né? Dentro dos teus pensamentos, você vai encontrar coisas valiosíssimas, né? Mistérios começarão a ser revelados, situações que você não percebia começarão a aparecer, coisas que antes pareciam ser tão minúsculas, tão absurdas, tão sem sentido, começarão a ficarem translúcidas, começarão a ganhar peso, começarão a ganhar, né, para você, na sua mente, né, começam a clarear e ganhar verdadeiro peso. Aqui diz, né? Aqui diz, você vai encontrar, basta penetrar profundamente em qualquer manifestação da vida para encontrar os mais fascinantes mistérios e fontes de poder. Você vai começar a perceber essas fontes de poder. Você vai começar a olhar as coisas de outro modo, você vai começar a enxergar onde que encontra-se o verdadeiro poder da vida, né? Você vai começar a encontrar fascinantes mistérios. E aqui diz, a ciência humana, né? Ela trata das manifestações mais rudimentares da vida, né? As coisas rudes, grosseiras, e apenas tocam a fímbria desses mistérios. E os resultados por elas conseguidos não deixam de ser maravilhosos. Só isso aqui que a ciência está fazendo, mas você está sendo conduzido às coisas mais maravilhosas ainda. É isso que aqui quer nos dizer. E aqui diz assim, nada há, portanto, de surpreendente o fato de um yogi que penetra nos mais sutis, gente, a pessoa entender a força da gravidade, você penetrar na força da gravidade, entrar em consciência lá dentro dela, ver ela se desenhando, né? Você olhar a ação, né, de um animal e entender o mistério por trás de tudo isso, o que ele está fazendo dentro de todo o plano evolutivo, qual que é o objetivo dele. Você está imaginando esses poderes, essas forças, a força de um elefante, a sutileza de você entender o mistério da sutileza das patas de um desses animais que passam, nem ouve os passos deles. O porquê que eles estão na busca de desenvolver essas capacidades para serem entregues para quem? Para serem devolvidas para quem? Para quem tem benefício sobre elas? Por que eles estão passando, né, nos ciclos evolutivos de milhares e milhares de anos, que estão desenvolvendo uma capacidade, estão desenvolvendo uma potencialidade, estão desenvolvendo algo dentro deles? Para que sentido isso? Por que estão desenvolvendo isso? Para quem que é? Depois que desenvolver isso, vão passar para quem isso? Está entendendo? Tudo esses mistérios vão começando a ter valor, a ter mais peso, você vai vendo a realidade da vida, vai começando a aparecer para você o real significado das coisas. Você vai começar a entender, tu apanhou, levou um bufetão da mãe, a mãe brigou contigo, tua mãe brigou, a mãe dele deu um...
Você vai começar a mergulhar nessas coisas, essas coisas vão começar a deixar você excitado, né? Fascinante, incrível, maravilhado. Nossa, como é que as pessoas não estão percebendo isso? Como é que as pessoas não estão enxergando? Como é que as pessoas não estão vendo isso? Como é que, meu Deus do céu, isso é tá tão na cara. E assim vai fazendo, né? Vamos seguindo aqui. Agora diz assim, né? 2.35, ou seja, a segunda sessão, o Sutra número 35, é o Sutra que nós estamos olhando. Agora o último parágrafo, né? O último parágrafo aqui da leitura, o Taimini vem pontuar sobre ele. Mostra o resultado específico que se alcança no desenvolvimento de Ahimsa. Lembra o que é Ahimsa? Vamos fazer bem rapidinho aqui, só para deixar um... A Ahimsa, é uma qualidade que denota uma atitude e um tipo de comportamento em relação a todas as criaturas vívidas, com base no reconhecimento da subjacente unidade da vida. Tá? Se compreendermos integralmente esse princípio, a aplicação do ideal em nossa vida vai tornar-se muito mais fácil. Ahimsa, deixa eu ver o que mais aqui. Ahimsa é não agressividade, né? Não violência, não agressividade. Eu queria procurar pontos no livro para ler, para passar para vocês. Então assim, ali mostra o resultado específico que se alcança no desenvolvimento da não violência, não agressividade. Isto é que deve ser esperado. Se a Ahimsa é uma qualidade dinâmica, né? E positiva de amor universal, e não a simples atitude passiva de inofensividade. Então isso quer dizer, eu sei que não é uma atitude que vai te deixar simplesmente pacificado, né? O fulano lá não agride ninguém, vamos lá esbufetear ele, vamos lá xingar ele. Não é isso, gente. É algo muito mais profundo que passa a acontecer. Se uma postulência, não sei se eu usei uma palavra adequada para esse exato momento, uma pessoa que está postulada a ter a Ahimsa e consegue isso, num grau de muita, ele move com todo o país que ele está envolvido. Eu não estou falando isso baseado porque Gandhi fez isso. Você mexe com todo o coletivo que você está, você transforma, muda, toca em todos os seres, né? Modifica e transforma tudo em sua volta em um raio imensurável de quilômetros. Para analisar, Gandhi fez isso lá na Índia e toca nós aqui. Nós estamos falando da história dele porque chegou até aqui, tocou nós. Toca, olha o que faz, olha o movimento material que faz. Toca profundamente, muito forte mesmo. Aqui diz que o indivíduo que desenvolveu a Ahimsa possui uma aura invisível, plena de amor, compaixão, mesmo que isso não possa ser expressado em nível emocional. E é verdade isso, né? Nós estamos falando de um fruto que repousa na ação do pensamento. Nós não estamos falando que ele passa, né? Ele não passa para o campo de ação. Ele não passa para o campo de emoção, né? Não desce, ele fica... As pessoas muitas vezes não precisam muitas vezes expressar, né? Mas tu fala assim, mas eu vi lá, eu vi que ele não agride, eu senti, percebi. Mas eu vi que não vi, mano, eu não vi ele falar sobre essas coisas. Porque está repousado dentro do seu, no pensar. Né? Não chega a chegar no grau astral. É muito importante pensar, é importante saber disso, né? O indivíduo que desenvolveu a Ahimsa possui uma aura invisível de pleno amor e compaixão, mesmo que isso possa não ser expressado em nível emocional. Da mesma forma, já que o amor é um poder que, em uma união espiritual, olha que forte isso, junta todos os fragmentos separados da vida una. Qualquer indivíduo que dele esteja imbuído
encontra-se interiormente sintonizado com todas as criaturas vivas, inspirando-lhe automaticamente confiança e amor. Eu vou repetir essa parte, qualquer indivíduo que dele esteja imbuído, encontra-se interiormente sintonizado com todas as criaturas vivas, inspirando-lhes automaticamente confiança e amor. Olha o que é isso. Observe que não há necessidade de falas, não há necessidade de dizer, né? Há uma inspiração profunda, né? É tanto verter de amor, assim como Deus verte amor para os seus filhos, assim como há uma emanação de amor, né? Personifica, por assim dizer, né? Cria-se um vínculo tão forte, tão profundo, que cria-se uma força, uma massa de força tão grande naquele sentido, que inspira, toca o íntimo, o âmago de cada um ser, de cada uma fera, de todos os cristais, de toda a natureza, de todas as vegetais, inspira-lhes desenvolver, crescer-lhe, né, buscar-lhe o objetivo. Isso não tem fronteiras, isso não é daqui ali, daqui lá. Todos aqueles que sintonizarem-se no plano universal, físico, não físico, espiritual, material, que se sintonizou, abastece-se. Abastece-se. Veja quando você, aqui no mundo ocidental, está numa oração e te fala assim, né? Amar, que Jesus, você me ensinou que eu devo amar. Você sintonizou com Jesus. Só de dizer porque você disse algo que emanou dele, né? Você sintonizou-se. Talvez não sentiu profundamente, que não tem os preparamentos, mas sintonizou-se, porque é algo que ele deixou. Amai-vos uns aos outros. É tão vivo, tão presente isso. E quando você fazer isso, você sintonizou com aquilo. Quando você quer buscar, você está sintonizando com aquilo. Veja que profundo são essas coisas. E aqui fala assim, eis como as violências e odiosas vibrações daqueles que se aproximam do yogi ficam por alguns instantes subjugadas pelas vibrações mais fortes de amor e bondade dele emanadas. Até mesmo as feras tornam-se inofensivas e dóceis temporariamente. É claro que quando essas criaturas se afastam da direta influência desse yogi, a natureza normal dessas criaturas tende a afirmar-se, mas mesmo esse breve contato pode deixar-lhe uma impressão de caráter permanente, elevando-a a um pouco. Então, ou seja, são forças telúricas, né? São forças, não vou dizer telúricas porque a palavra telúrica sugere-nos, né, a forças físicas, né? Mas é força de um grau tão profundo, né, tão forte, uma força que imbui, né, que cria condicionamentos, que cria potencialidades, que cria vértice, um vértice, uma vertente que modifica e transforma a todos aqueles que são tocados. Você que tem um animal de estimação, você que tem um cachorrinho que você gosta, você que tem um cavalo que você gosta, você que talvez seja um anfíbio, um réptil, você que tem um animal de estimação, né? Você vê que quando você tem um amor muito grande por esse animal de estimação, esse seu animal de estimação, esse seu animalzinho, você percebe que há uma sintonia entre vocês. Você percebe que parece que você o entende, parece que ele te entende, parece que você fala para ele e ele responde para você. Vocês não precisam nem falar palavras, vocês apenas se olham e estão se entendendo. Isso é uma expressão física de um carinho que é nutrido, né? Uma expressão física de um carinho que é nutrido entre um ser humano, né, e um animal. Mas agora para você analisar que quando você está em sintonia de ahimsa, tudo à sua volta, tudo transforma-se, deixa marcas permanentes, né, de busca de evolução evolutiva. E essa força pensamento dura por muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos.
enquanto estiver presente no coletivo, no pensamento coletivo humano, agora estiver presente na coletividade humana, no pensamento do ser humano, no pensamento humano, né, é a ação que está presente no meio de todos nós. Né? Perfeito, nós estamos encerrando então esse sutra, o sutra de número 35 da sessão de número 2, tá? Encerrando ele então, e nós vamos ao próximo encontro, o sutra da sessão de número 2, o sutra 36. Estando firmemente estabelecido na verdade, na veracidade, o fruto da ação repousa somente na ação do yogi. Tá? Vamos entender um pouco mais sobre isso. Nós pincelamos, nós pautamos um pouco sobre esse detalhe, mas aqui me falar sobre a veracidade, né? Sobre uma expressão, sobre uma ação de expressão. Nós vamos compreender um pouco mais sobre tudo isso, vamos juntar essas peças um pouco mais, vamos compreender e vamos seguindo, né, na instrução de tudo isso. Vamos seguindo dentro dessa instrução. Tá? O que vale a pena nós vermos, né, nós dizermos agora, só para fechamento, que nós vamos para e passo, sutra a sutra, né? Não vamos, até o 45 ao menos não vamos particionar nada, né? Então nós vamos ter 10 encontros, nós vamos ter mais 2 meses e meio pela frente. Nós estamos chegando agora no mês de julho de 2019, nós estamos amanhã dia 1º, né? Amanhã dia 1º, hoje é dia 31 de junho, amanhã é dia 1º de julho de 2019. Eu sei que a data não vai influenciar, mas só para dizer para vocês, então, julho, julho, agosto, setembro. Eu acho que na metade de setembro, né, nós vamos estar concluindo então. Se eu fiz certos cálculos, né? Na metade de setembro a gente está concluindo então esses passos. Né? Não sei não, mas talvez até o fim desse ano nós fechamos a sessão número 2. Não sei se a gente consegue fechar a sessão 2. Porque a partir do Sutra 45, faltariam 45, 55, quase mais 10 encontros, né? Dariam mais 8 encontros, 45, 50, 52, mais 7 encontros dariam para fechar a sessão número 2. Então vem setembro, fecha setembro, mais 5. Setembro, outubro, talvez em novembro, né? Nós conseguimos concluir a sessão número 2, então ainda esse ano, né? Lá por novembro, mais ou menos, se eu tiver certo nos cálculos que eu fiz por alto, agora em novembro nós vamos estar concluindo. Então nós estamos próximos, né? Nós estamos entrando aí no segundo semestre desse 2019, nós estamos próximos então de entrar na sessão de número 3. Nós estamos bem próximos de entrar na sessão de número 3. Claro que a sessão de número 3 vai levar mais um ano, e a sessão de número 4, né, aproximadamente mais um ano. Nós temos então uma jornada de mais ou menos 2 anos pela frente para concluirmos a jornada dos Yoga Sutras. Eu estou bastante contente, bastante realizado, porque uma tarefa que eu me predispus a fazer. E eu comecei aqui quando essa casa recém vim morar para cá, vai fazer 2 anos, né? 2 anos, 2 anos e meio que nós estamos na maratona, na jornada. E nós vamos culminar isso. Eu me lembro que era 4 anos e meio, né, 5 anos para concluir, e nós vamos terminar isso. Da minha parte era isso, né? Nós vamos encerrando então por aqui. Acho que já deu para nós vermos, né, desse empenho, dessa tarefa. Praticamente dá para dizer que nós estamos na metade, e assim eu agradeço a todos vocês e Namastê.